Boa noite! É comum a gente ouvir e falar palavras como design, videogame, tricô, lingerie. Você sabe a origem de palavras como estas? Pois é, hoje aqui no Mídia, a nossa conversa é Palavras Estrangeiras na Língua Portuguesa. Com a gente, os professores da FAESA, Neuza Maria Kerner e Cláudio Márcio Coelho. Boa noite, professores. Obrigada pela presença de vocês aqui no Mídia. Professora Neuza Maria, você dá aula de português para os alunos da FAESA e eu gostaria de saber, da colonização até os dias de hoje, a língua portuguesa incorporou milhares de palavras estrangeiras. Isso se deu com a chegada dos portugueses e depois com os imigrantes. Conta pra gente as principais épocas que ocorreu esse fato. Acreditamos que bem antes da proclamação da abolição dos escravos no Brasil, já estava chegando aqui algumas pessoas vindas de outros países para poder trabalhar, de outros continentes inclusive. Aí vieram os italianos, os primeiros. E a partir daí, depois de 1888, é que começou essa chegada mais maciça para trabalho na lavoura. A partir daí, o trabalho de mistura da língua vem se desenvolvendo até hoje e ela não vai parar com certeza. Na França, por exemplo, os franceses, qual foi a época que eles chegaram e trouxeram tantas palavras francesas que nós temos no nosso idioma? Isso a partir das leituras que o pessoal ligado à literatura, no final do século XVIII, início do século XIX, quando se valorizava muito a cultura francesa, e por esses literatos, essas palavras vieram sendo incorporadas no nosso idioma também. E aí as pessoas, por acharem chique falar francês, começaram a falar também francês, ou misturar muito, incorporar no seu falar diário palavras da língua francesa. O professor Cláudio Márcio Coelho é professor de antropologia aqui na FAESA. E, Cláudio, a gente tem mania de comprar tênis da Nike, de lanchar no McDonald's, de ir ao shopping aos finais de semana, de ouvir muita música estrangeira, muita música americana, por exemplo. Isso influencia também na incorporação de palavras estrangeiras? Sem dúvida. Antes é preciso lembrar o seguinte, que toda troca, sobretudo cultural, é muito importante, ela é necessária para o crescimento, para o aprendizado, para a evolução do ser humano. Porque nenhuma cultura tem tudo o que o ser humano precisa, né? Cada cultura traz respostas, experiências, tradições, costumes e histórias diferentes. O problema é quando essa troca se dá de uma forma autoritária, dominadora, ou seja, ocorre uma imposição e não uma troca. No caso da colonização. Exatamente, foi o que ocorreu na colonização. O colonizador impôs sua cultura aos nossos povos indígenas, fazendo o que nós chamamos de um massacre das culturas indígenas, não respeitando a diversidade, as perspectivas, as tradições e a história dessas culturas. E, Neuza, os portugueses vieram e imporam a língua deles e naquela época se falava o brasiliano, que era uma mistura de tupi com o português, né? E hoje também nós podemos dizer que a língua portuguesa no Brasil é brasiliana? Não, a língua portuguesa no Brasil poderia até ser brasiliana, é uma questão semântica, mas a gente prefere chamar de língua do português brasileiro, porque é o português mais amplo, que inclusive ele recebeu muito mais incorporação das línguas de Portugal do que propriamente do tupi, embora a quantidade de palavras no tupi seja bem forte da nossa língua. Mas então nós chamaríamos, se nós fôssemos chamar de português brasiliano, seria preferível que nós chamássemos de português brasileiro. E o tupi é um estrangeirismo também? Bom, se for olhar pelo ponto de vista do índio, o brasileiro seria, o português seria um estrangeirismo, mas pelo nosso ponto de vista, não, porque era a nossa língua de origem, seria, digamos assim, a nossa língua mãe. Uhum. E muitas palavras, com o tempo, elas são incorporadas para a gramática, né, na gramática português, muitas palavras estrangeiras. Como se dá esse processo de incorporação de palavras estrangeiras em nossa gramática? É uma coisa bem simples e que, inclusive, os puristas vivem reclamando sobre essa incorporação e sobre eles chamam, inclusive, de invasão da língua portuguesa, da língua estrangeira dentro do nosso idioma, o que prejudica, de uma certa forma, até se aprender a gramática. Mas, na verdade, essa incorporação se dá através dos
das relações econômicas, políticas, intercâmbios culturais, do próprio cinema, do rádio, das leituras que são feitas, essas coisas todas. E como mesmo eu já disse anteriormente, não tem como controlar, isso vai continuar sempre e até enriquece a língua. Quando muitas pessoas, quando eu chamo de puristas, que às vezes eles exacerbam nessa forma de defender a língua, chegando até um ponto de nós chamarmos de preconceito. O Marcos Banho mesmo escreveu um livro, Preconceito Linguístico, onde ele aborda essa questão dessa defesa ferrenha da língua como se fosse um caso de vida ou morte. O estrangeirismo para a nossa cultura é um enriquecimento cultural também? Acreditamos que sim, né? Volto a falar sobre aquela relação. O estrangeirismo ele é muito proveitoso, ele traz enriquecimento, ele traz novas perspectivas, novas tradições, novos costumes para a nossa cultura. Isso é bom para o ser humano. O problema é quando isso se dá de uma forma autoritária e aí nós perdemos o que nós dizemos da nossa identidade. Toda cultura, todo povo, toda etnia precisa conhecer bem a sua história, suas raízes, seus costumes, ou seja, entender a sua identidade. Então, podemos guardar a nossa identidade e aproveitar tudo o que há de bom nas outras culturas, desde que essa relação seja uma relação de troca. E depois tem uma coisa interessante também, que existe um processo chamado homeostase, onde a gente vai adaptando, porque a língua nasce, desenvolve e morre. Mas a língua, na verdade, ela não morre, ela muda. Ela muda e se autorregula. Por isso é que eu não vejo assim tanto perigo de uma contaminação e da morte da língua portuguesa por conta dos estrangeirismos. A língua, por si só, não é estática, ela vai, né, não, de jeito nenhum. Por si só, ela vai se regulando, o povo vai regulando a forma de falar e como usar o estrangeirismo, em que momento. Não vejo como problema, não, nem como perigo. Pois então, a equipe do Mídia foi às ruas para saber um pouco sobre o que as pessoas sabem sobre estrangeirismo. Você conhece alguma palavra estrangeira? Conheço várias, mas no momento não muitas, né? Você gosta de jogar videogame? Um pouco, nem tanto. Não vou pra isso. Você sabia que videogame é uma palavra inglesa? Sei, sabia. Videogame, como show e outras palavras do cotidiano da gente, são estrangeiras, né? Acabamos aderindo lá de fora. Agora, come porque veio parar na linguagem no meio da gente, eu não sei. Nossa, mas são vários para lembrar agora. Churrasco. Eu não sabia que era estrangeira, mas conheço. Churrasco é de origem espanhola. Não sabia, achava que era gaúcha mesmo, bem nossa. Conheço. Shopping, hambúrguer, CDs, laser, várias. Pois então, Neuza, muita gente usa essas palavras no dia a dia e nem percebem. O que você acha disso? Pois é, assim como a gente come pizza e não percebe que está falando italiano, assim como a gente vai comprar, que a gente adora lasanha com mozzarella e a gente compra ainda portuguesa a palavra, que é um empréstimo, colocando mussarela com 2 S's. A gente vai a um show, a gente vai a um monte de lugar, fazer um monte de coisa, vai comprar na farmácia e a gente sabe que vai ser o delivery e a gente nem vai percebendo mais. E quando a gente diz gol, quando vê o Brasil jogando, um time qualquer... a palavra mais brasileira que existe, exatamente. Né? Quando a gente está falando que vai usar a echarpe, o batom, ou quando a gente vai comer um churrasco, a gente está sempre pensando que está falando português puro, mas na verdade não é assim. E sobre a cultura é assim também? A gente acaba adaptando outras culturas e nem percebe? Sem dúvida. Isso nós chamamos de processo de interiorização. Então, isso daí é benéfico num sentido e pode ser não benéfico em outro. A falta de consciência que a pessoa tem da origem dessas palavras, das tradições, dos costumes que estão em torno dessas palavras e da sua própria cultura é que é problemático. O usar essas palavras, o aprender com essas palavras, o sentir, o pensar com essas palavras não é problemático de forma alguma, isso é humano. O problema é a falta de consciência, a ignorância que as pessoas têm com a sua própria língua. E, por exemplo, com os Estados Unidos, essa questão da invasão americana, da cultura americana, dentro da globalização, o que você acha? Eu acho que dominar a língua
de um povo é uma das formas mais eficientes de dominar a sua forma de pensar, sentir e agir. Porque a língua de um povo envolve seus pensamentos, seus sentimentos, sua cognição, suas tradições, seus costumes, sua história. Então, uma das formas mais eficientes que se tem de dominar um povo é através da sua língua. Nós devemos estar atentos para isso. Não devemos permitir que isso se faça dessa forma. Devemos realmente proteger as nossas tradições, nossos costumes, a nossa língua dessa dominação. Mas para isso não precisamos ser radicais, nos fecharmos, não querendo ter contato com os outros. Isso daí não é um procedimento sábio. Neuza, você acha que o excesso de estrangeirismo pode ser prejudicial à língua portuguesa? Desde que a pessoa saiba usar, eu não vejo nada como excesso. Agora, o que eu acho assim um tanto quanto absurdo, mesmo eu me considerando mais na linha da linguística do que da linha da gramática, na medida em que a gramática prescreve a norma e a linguística é muito mais como ciência, é a ciência que estuda o ato do falante, eu não acho que prejudica. Agora, eu acho que quando a gente tem palavras tão bonitas, palavras brasileiras ou palavras do tupi, não tem necessidade nenhuma de eu me sentir mais chique por eu morar no Twin Towers, por exemplo. O do meu consultório, o escritório ser melhor se for no Plaza Center ou alguma coisa desse tipo. E a gente tem essa mania, só mora em prédio chique quem mora em nome diferente. Inclusive, até para colocar os nomes das pessoas, a gente acha que dá muito mais status usar o nome estrangeiro. Quando em Portugal é proibido, por lei, se registrar crianças com nomes estrangeiros. Tem que ser na base do Manuel, do Joaquim, do João, etc. e tal. E a gente aqui tem o maior orgulho de ter um nome estrangeiro. Você acha, por exemplo, em Portugal, na França, na Califórnia, já existem leis, né, para garantir a língua própria do país. Você acha que isso também funcionaria aqui no Brasil? Talvez funcionaria, mas eu acho que não é preciso trabalhar nessa perspectiva. A melhor forma de trabalhar com essa questão da dominação cultural através da língua de um povo sobre o outro é através de resgatando as origens, Como a gente história, pode resgatar a essas identidade. origens? Nós fazemos exatamente aquilo que a professora disse, que é mostrar para o nosso povo quanto que a nossa história, nossas tradições, nossos costumes têm de belo, de lindo, de maravilhoso, e que nós temos palavras belíssimas, como a palavra saudade, que é própria da nossa língua e que nos faz pensar sobre esse sentimento de uma forma que nenhum outro povo consegue fazê-lo. Então, nós temos uma língua muito bela, muito rica e muito diversificada, e não precisamos ficar importando termos de outras línguas para podermos nos sentir melhor compreendidos. Você acha, Neuza, que a gente vai acabar incorporando palavras como delivery, internet a gente já incorporou, netbank, como a gente já incorporou internet, futebol, pizza? Eu acho que no futuro a gente incorpora sim, mas a gente vai guardar uma proporção. Naturalmente que quando eu estiver falando num grupo de falantes, de usuários da língua que não entendem o que é netbank, eu não vou falar netbank para eles. Eu posso falar netbank quando eu estiver trabalhando com o meu agente financeiro, que aliás eu nem tenho, o professor não pode ter isso, né? Então, ou então quando eu estivesse fazendo alguma operação na internet, pagando um cartão, alguma coisa desse tipo. Mas fora disso, eu acho que nem cabe. Nem cabe e as pessoas não vão